Gente querida, hoje nós falaremos sobre a conversão de um homem muito importante para a história da Igreja Cristã. Eu estou falando de Hilário de Poitiers. Em nosso vídeo de estudo de ontem, falamos sobre ele. E se você nunca ouviu falar dele, você precisa conhecer este gigante da ortodoxia, com o qual a Igreja Cristã tem uma dívida muito grande também. Não deixe de assistir ao vídeo de estudo, combinado? Eu vou deixar o link numa janelinha que vai aparecer ao final desse vídeo aqui. É só clicar para assistir. Hilário de Poitiers nasceu na Gália, atual França. Sua família era rica, mas muito pobre espiritualmente. Eles eram todos pagãos. Hilário recebeu uma educação de primeira, sendo instruído em grego, que era um luxo naquela época, pois o grego estava se tornando a cada dia mais raro no Ocidente. Apesar de seu histórico familiar, quando era ainda um adolescente, Deus usou o Evangelho de João para tocar seu coração e mudar sua vida para sempre. Hilário teve suas estruturas abaladas quando leu: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós." João 1, versículo 14. Essa inquietação na alma o levou a estudar as obras sobre o Antigo e o Novo Testamento. E isso acabou resultando em sua conversão do neoplatonismo para o cristianismo. As obras de Deus são incomparáveis. O homem que é incapaz de perceber isso está morto em seus delitos e pecados, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras. Você que me ouve agora, ouça a palavra de Deus. Ezequiel 33, versículo 11 nos diz: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Não é muito fácil discernir se o homem demonstrou maior loucura afastando-se de Deus no princípio, ou se sua loucura é ainda mais indesculpável agora, ao recusar a voltar-se para ele. No princípio, ele conheceu pela abençoada experiência o quanto era bom estar perto de seu Criador, desfrutar da luz de seu semblante no estado de inocência, e mesmo assim arriscou-se a afastar-se dele. Foi isso o que aconteceu no paraíso com Adão e Eva, nossos primeiros pais. Desde então, o homem começou a sentir os efeitos de sua apostasia, pois o pecado o sobrecarregou com várias misérias, calamidades, irritações. E mesmo tendo sido assim através da história, como é difícil persuadir o homem a voltar atrás. Olhe para a sua vida. Perceba como é difícil se voltar para Deus nas coisas mais simples da vida. Os filhos dos homens são facilmente induzidos a estragarem-se e a entregarem-se a Satanás, como se fosse interessante para eles entregarem-se nas mãos de um assassino. Contudo, o Senhor, fora de quem não há Salvador, pode chamar e chamar com frequência, com veemência, e ainda assim chamar em vão. O coração dos pecadores é insensível, seus ouvidos são surdos, eles simplesmente não ouvem a Deus. Morte e vida, bênção e maldição são colocados diante deles. Não obstante, a morte é escolhida ao invés da vida. As mais espantosas e insuportáveis maldições são abraçadas, enquanto que as bênçãos da mais alta e mais duradoura natureza são rejeitadas. A atitude do pecador é culpar a Deus, dizendo que o caminho do Senhor não é justo. Mas Hilário de Poitiers percebeu logo na sua juventude a verdade que muda toda esta inclinação natural do homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio habitar entre os pecadores para morrer pelos pecadores e apresentá-los limpos e inculpáveis a Deus. O justo morreu pelos injustos. Parece bom demais para ser verdade. Sim, é bom demais. E é verdade. O Deus de misericórdia e verdade declarou que se não fossem os pecadores tão perversamente inclinados à sua própria ruína, poderiam escapar da destruição. Ele jura pela sua vida que a morte do ímpio não o agrada. Portanto, no texto, sua voz é alta e enfática. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Veja só, a responsabilidade volta para a verdadeira culpada.
quem é a culpada? A casa de Israel? Você e eu. A própria vontade do homem é a causa de sua desgraça. Por que morreríeis, ó casa de Israel? Sem conversão, a morte é certa. Satanás continua dizendo à humanidade o mesmo que disse a nossos primeiros pais, lá no paraíso. Certamente não morrereis. No entanto, a verdade é só uma. Os ímpios serão lançados no inferno. Salmo 9, versículo 17. É para o inferno que tendem todos os maus caminhos. Há várias trilhas para o caminho largo, mas todas terminam na morte, na segunda morte. O homem não tem um inimigo pior do que sua própria vontade, até que haja uma transformação nela. Sim, a sua vontade pode ser transformada. E para que essa mudança possa ser efetivada, prestem muita atenção ao que eu vou dizer agora. Primeiro, julguem a si mesmos em função de sua natureza pervertida. Enquanto não forem sensíveis a isso, não poderão ser submissos de maneira correta. O fato de terem pecado muito, por muito tempo, deveria afetar e afligi-los muito diante de Deus. Contudo, o desejo que vocês têm de pecar 10.000 vezes mais, pecar até a eternidade, causaria muita confusão e tristeza se não fosse a graça de Deus em suas vidas. Segundo, analisem o quanto o tentador e o mundo são enganosos. Então, seus corações não ficarão ansiosos em serem ludibriados e separados de Deus. O mundo é vão e vexatório, e Satanás é um mentiroso e assassino. Vocês têm muitas poucas razões para entregar-se a qualquer um dos dois. Terceiro, coloquem diante de seus olhos a bênção da vida eterna e a miséria da morte eterna, para que possam escolher a vida e o caminho que dá acesso a ela. E por último, sejam fervorosos nas orações, para que o Senhor, de acordo com a sua promessa, possa lhes dar um novo coração e operar em vocês para desejarem sua boa vontade. E se o Senhor fizer os seus corações desejarem graça e glória, Ele satisfará tais desejos que Ele mesmo originou em vocês. Se o Senhor operar em vocês o querer e o realizar, a despeito de toda oposição, vocês caminharão de forma vitoriosa sobre esta terra. Ele será dado o amplo direito de entrada no reino eterno. Que seja assim contigo, em nome do Verbo que se fez carne e habitou entre nós para tornar isso possível. Que Jesus, o Verbo da vida, opere este grande milagre em sua vida. Amém? Sabe o que você fará agora? Você vai compartilhar esta mensagem com o maior número de pessoas possível. Que Deus o use como instrumento de salvação na vida daqueles que precisam conhecer esta verdade. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora mesmo, tá? Aqui no botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Ative o sininho ao lado. Deixe o seu like e comentário para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos. E hoje à noite, às 20 horas, venha participar conosco de nossa rede de oração e intercessão. Se você quer mudança, mude antes de qualquer outra coisa. Até mais tarde.